nós temos uma matéria exclusiva da Reuters, onde aponta que distribuidoras da Petrobras estão fornecendo insumos para a fabricação de cocaína ao PCC. Refinarias brasileiras venderam mais de 100 milhões de litros, mais de 100 milhões de litros de nafta para uma empresa investigada em um suposto esquema de fraude envolvendo uma gangue criminosa designada pelos Estados Unidos como organização terrorista, segundo uma pessoa próxima ao caso e documentos consultados pela Reuters. E aqui eles estão falando do PCC, tá, pessoal? Primeiro Comando da Capital. Um dos principais fornecedores era a Rio Grandense, uma refinaria no sul do Brasil, pertencente à empresa estatal Petrobras, gigante petroquímico, e a Braskem, e o conglomerado energético Ultrapar. Mostram documentos do regulador de petróleo, ANP, Agência Nacional de Petróleo. O produtor solvente Petrodansk, acusado pelos promotores do estado de São Paulo de desviá-lo para postos de gasolina em um esquema de contrabando de combustível e lavagem de dinheiro ligada ao primeiro comando da capital, a maior quadrilha criminosa do Brasil, segundo uma fonte próxima à investigação. A investigação, ainda em andamento, sobre a Petrodansk e sua cadeia de suprimentos, destaca os riscos para os principais atores do vasto setor energético brasileiro devido a uma nova política dos Estados Unidos para reprimir a gangue e suas supostas fontes de renda. Os Estados Unidos designaram o PCC como organização terrorista estrangeira este mês, abrindo caminho para penalidades mais severas para empresas que trabalham direto ou indiretamente com a gangue, embora essas consequências mais severas não se apliquem a atividades anteriores à designação terrorista. A Rio Grandense enviou a maior parte de suas remessas de nafta para a Petrodansk em 2023 e 2024, sem um marcador químico exigido pelo regulador para impedir fraudes de combustível, segundo documentos da ANP. A Rio Grandense afirma que a irregularidade nos envios foi uma falha operacional não intencional, que desde então corrigiu. A Petrodansk não respondeu aos pedidos de comentários. Em uma postagem nas redes sociais, a empresa negou qualquer irregularidade, acrescentando que, aspas, no momento apropriado, todos os esclarecimentos serão fornecidos, fecha aspas. A Petrobras e a Ultrapar disseram que a Rio Grandense é administrada de forma independente e não foram notificadas de nenhuma investigação pelos promotores de São Paulo. Ah, vá. Ah, vá. Tu jura que você queria ser... Ó, a gente está investigando vocês aí, viu? Fiquem espertos. A Braskem não respondeu a um pedido de comentário. A Rio Grandense afirmou que bloqueou as vendas para a Petrodansk em outubro de 2024, após a Due Diligence identificar possíveis problemas de conformidade que não foram detalhados. A empresa acrescentou que cumpriu todos os requisitos legais e regulatórios para fornecer a Petrodansk antes disso. Lavagem de dinheiro em massa. Formada há 3 décadas em uma prisão de São Paulo, o PCC... Aqui está falando sobre o PCC, né? O setor de combustível exposto. Enquanto especialistas têm amplamente sinalizado os novos riscos para as instituições financeiras brasileiras que dependem dos Estados Unidos para acesso aos mercados globais, o vasto setor energético brasileiro também se tornou um foco de lavagem de dinheiro por gangues de drogas. Em agosto, uma investigação criminal no Brasil mirou esquemas de fraude ligados ao PCC, envolvendo cerca de 10 bilhões de dólares em vendas de combustível. Um dos alvos era a Caudic, distribuidora global de produtos químicos pertencentes à empresa americana de Private Equity Advent International, atualmente sob vigilância das autoridades brasileiras, informou a Reuters em abril. Outra série de batidas no mês passado teve como alvo fintechs e empresas envolvidas
em um esquema de contrabando de nafta, incluindo a Petrodansk, segundo documentos judiciais vistos pela Reuters. Como o nafta é menos tributado que a gasolina, criminosos no Brasil frequentemente misturam os dois igualmente para aumentar o lucro em postos de gasolinas controlados pela gangue, que podem danificar os motores do carro. Então, pessoal, você que está pagando aí, né, R$8, R$7 no litro da gasolina, ainda você vai ter danificado, porque os nossos, segundo o Lula, criminosos, né, não podem ser investigados, perseguidos ou classificados como terroristas internacionalmente, né? A nafta sozinha... Pois não, senhor Sepúlveda? Uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: ainda ontem eu estava gravando um programa para o Pegavox, né, para Nosso os aplicativo. Pegavoxers, para o aplicativo, e tratei desse assunto. Qual é a razão pela qual Alckmin, empresários, aí está mencionado nesse artigo, também está mencionado isso, é um perigo para a economia, é um perigo para a relação de empresas com os Estados Unidos, essa designação. Mas é um perigo por quê? Porque esse esquema já está infiltrado na economia, só há esse perigo. Se não houver ações ilícitas e se não houver operações ilícitas de lavagem de dinheiro ou outras como são descritas aí, qual é o perigo que existe para a atividade econômica do Brasil? Agora, esse artigo fala disso. Não que já há pessoas que veem um perigo para a atuação econômica, sobretudo de empresas que têm relação com os Estados Unidos. Mas eles estão ligados ao crime organizado, estão favorecendo o crime organizado, estão fazendo operações ilícitas que beneficiam, ainda que indiretamente, o crime organizado. É uma coisa muito estranha, não é, Paulo? Exatamente, senhor Sepúlveda. Pois não, pode falar, meu amigo. Não, e sobretudo você vê o vice-presidente, empresários que foram aos Estados Unidos tentar reverter essa classificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas, porque eles estavam preocupados com a economia. Mas por quê? Pois é. Mas por quê? Bom, você está descrevendo aí. Mas foi tudo por engano. Não, senhor Sepúlveda, não, foi traição do Flávio Bolsonaro, que deve ser enforcado em praça pública, segundo o Lula, por ter feito isso. Né? Não, mas aí, segundo a notícia, todas essas operações ilegais não foram enganos, erros burocráticos. Claro. Vamos lá. A nafta sozinha é quase impossível de detectar quando misturada com a gasolina. Para combater misturas ilegais, o Brasil exige que a nafta seja marcada como um composto químico que o regulador de óleo, a ANP, possa detectar com testes. Mas é uma maravilha isso, então, né, para você utilizar. No entanto, a refinaria rio-grandense não incluiu esse marcador químico em 116 milhões de litros dos 139 milhões de litros de nafta que vendeu para a Petrodansk entre fevereiro de 2023 e setembro de 2024. Pois não, senhor? Um engano, Paulo, um pequeno descuido. 116 milhões de litros, assim, foi quase tudo. 116 milhões de 130... Não, foi um descuido, Paulo. Como eu gosto de dizer, senhor Sepúlveda, circulando. Que aqui não há nada para ver, não é? Pois é, nada para ver aqui, meu amigo. Fala baixinho. Vamos lá. Em 2024, a rio-grandense reconheceu uma falha em seu sistema de marcação, disse a empresa em comunicado. Após uma sondagem interna, determinou que a falta de marcação foi não intencional, resultante de uma falha operacional.
Bom, a Riograndense afirmou que reestruturou seu sistema de marcação e reforçou seus procedimentos de diligência. Embora as refinarias não estejam atualmente sob investigação, isso pode mudar se surgirem evidências de que ela foi apoiada, que a refinaria apoiada pela Petrobras, vendeu conscientemente nafta não marcada, disse a mesma fonte. Determinar se a violação pela Riograndense foi intencional representa um grande desafio para os investigadores, acrescentou a fonte. A Riograndense afirmou que não foi notificada sobre nenhuma investigação. Mas é claro, senhor Sepúlveda, vamos investigar e vamos avisar o investigado, né, de que ele está sob investigação. Claro. Bom, venda de solventes falsos. Os investigadores apresentaram um quadro mais nítido que dizem que a Petrodansk fez com o nafta que recebeu da Riograndense. A Petrodansk é acusada de realizar um desvio sistemático de nafta petroquímico para postos de gasolina na região metropolitana de São Paulo, entre junho de 2023 e maio de 2026. Ou seja, estão investigando a Riograndense, mas eles já encontraram outras formas e estão trabalhando do mesmo jeito. Mas, senhor Sepúlveda, não pode falar que o PCC lava dinheiro com posto de gasolina para o Lula, tá? Pelo amor de Deus. Segundo um documento judicial apresentado pelos promotores estaduais de São Paulo. Segundo os mesmos investigadores, a Petrodansk emitiu recibos falsos de vendas de solventes para dezenas de empresas de fachadas em todo o Brasil, enquanto, na verdade, enviava nafta para distribuidores de combustível que misturava com gasolina vendida em postos de gasolina. Várias empresas que supostamente receberam o solvente não existem, disseram os investigadores. Em um caso, o comprador de 4,7 milhões de litros de solvente era uma empresa sem funcionários, administrada por um condenado por tráfico de drogas que recebia assistência social do distante estado do Sergipe, ou seja, um bom e velho laranja. Ao rastrear placas, os investigadores encontraram caminhões supostamente transportando solvente para outros estados e que permaneciam em São Paulo, onde a Petrodansk e os postos de gasolina sob investigação estão localizados. Olha que maravilha, senhor Sepúlveda, pois não. Agora, Paulo, Bem, aí tem uma descrição de um esquema, não é? Todo baseado em aspas, equívocos, desatenções, enfim, tudo o que você quiser que se possa inventar. Mas o problema é o seguinte, essa é uma operação que já dura há tempos e que evidentemente vai cair na mira das investigações de empresas feitas pelos Estados Unidos a empresas que têm ativos nos Estados Unidos e que estão, no fundo, fornecendo meios para o PCC, o grupo terrorista, se financiar para ele lavar dinheiro e introduzir esse dinheiro dentro da economia formal. Eu pergunto o seguinte, nós vamos ver isso depois, mais à frente, quando falarmos da Venezuela e do Trem da Água, nós vamos vendo que muitos desses problemas estão repercutindo aqui dentro, seriamente. E por isso se percebe toda a aflição do governo brasileiro, de autoridades brasileiras, desde ministro do Supremo até outros, não é? Como delegados da Polícia Federal, o chefe da Polícia Federal, que todos qualificaram como errônea essa medida dos Estados Unidos. Errônea por quê? O que é que perturba? Paulo, eles dizem o seguinte, nós é que cuidamos dos nossos criminosos. Fica um pouco na dúvida o que é que isso quer dizer. Cuidamos em que sentido? Bom, os nossos criminosos atuam fora do país.
E, portanto, não são nossos criminosos nem um problema só do Brasil. E isto tudo vai gerando em torno do Brasil um problema muito grave. Por quê? Porque estas autoridades que dizem que os nossos criminosos é um problema nosso, são aqueles que têm feito tudo, inclusive na justiça, para serem complacentes, para não dizer coniventes, com essas organizações e essas facções. Pois é, meu cara. Basta ver a situação que nós vivíamos há 20 anos atrás e a que vivemos atualmente. Senhor Sepúlveda, eu vou dizer uma coisa para o senhor, como morador de sempre do estado de São Paulo. O senhor sabe o amor que eu tenho pelo estado de São Paulo, a história do estado e tudo mais. E uma das coisas que o ministro Ernesto Araújo teve aqui essa semana, falamos, né, sobre o brasão da cidade de São Paulo. Eu não sou conduzido, eu conduzo, non de vicor de vico. Tá? E viver em São Paulo, você tem medo do que você fala sobre os envolvimentos do PCC, você fala baixo, porque você não sabe quem está do lado. Tamanho é a infiltração do PCC. Você não sabe se você está comendo num restaurante que é comandado pelo crime organizado. Nós não temos essa certeza. Isso é uma realidade em São Paulo, tá, pessoal? Você pode perguntar para qualquer paulistano. Quando você vai falar do PCC, não importa onde você esteja, você fala baixo. Porque você não sabe mais se eles são donos do restaurante que você está comendo, da padaria que você está, se tem um membro do seu lado, porque eles se infiltraram na sociedade de uma forma igual o solvente aqui, né? Esse solvente que eles usam é difícil de identificar. Não é só mais o bandido arrasta-chinelo que você via antigamente na periferia, né? E eu falo isso como alguém que veio da periferia, tá, pessoal? Eu vim da periferia. Então, é uma situação bem complicada, né, meu caro?